Essa atividade vai ter uma parte introdutória, outra eu vou trazer algumas experiências e vivências para vocês, e por fim, uma conclusão, né? E o objetivo é trazer algumas compreensões da importância do conhecimento para a vida. Parece clichê, né? Parece óbvio, né? Não existe nada que façamos que não empregamos o conhecimento. Então, mas eu vou trazer para vocês de uma forma que... Por que esse conhecimento ampliou para mim? E nas várias atuações que me coube viver até agora. Esses dias eu estava numa festa de uma turma de faculdade, né? E fizeram uma pergunta assim: quantos anos você tem? Olha, eu ainda tenho uns 40, eu acho. Eu espero. E aquilo surpreendeu, né? Diz assim: quantos anos que tu tem? Fala sempre a idade que você tem. Não, eu estou falando o que me resta por viver. O que eu já vivi, fica para trás. Eu tenho daqui para frente, né? E eu quero viver muito bem. Quero continuar fazendo as coisas que eu tenho para fazer. E eu tenho um objetivo. Eu quero me encontrar, quando eu tiver mais idade, no meio de vocês. Eu não quero ser uma pessoa que fique lá parada ou coisa desse gênero. E a Logosofia oferece isso também, né? Porque a gente pode buscar conhecimento até o último dia da nossa vida. E isso é algo que nos dá ânimo, nos dá incentivo para levantar, né? Para caminhar. Então, eu vou começar com vocês essa jornada, né? Mostrando algo que vocês não conhecem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O Anselmo já me deu vários ensinamentos aqui. Algo que vocês não conhecem. Quem sabe o que é isso? Ah, ninguém sabe, né? Então, vou começar com algo que vocês não conhecem. O que vocês acham dessa imagem? Parece que é montagem, né? E claro que é, né? Porque não é possível que a Lua estava tão bonita assim, esse brilho, né? Mas o que eu quero trazer não é isso. Não é a perfeição da foto ou a perfeição da imagem. Mas dizer que tudo o que nos acontece aí, nessa esfera. Né? É maravilhoso, né? Se nós pensarmos que nos conta às vezes, né, quando vamos ao mercado, que estamos suspensos. A gente já ouviu isso em alguma aula, né? Ou quando não prestou nisso. Mas grande. E não caímos. Estamos em equilíbrio. Né? O universo está em equilíbrio. Os planetas estão em equilíbrio. A Terra gira no seu eixo, as estações, tudo está em equilíbrio. Por que então, diante de todo esse equilíbrio, nós vivemos tantos conflitos? Por que nós não conseguimos compreender o exemplo da natureza? Por que nós não captamos esse exemplo? Por que nós disputamos tanto? Por que nos enfrentamos tanto? Por que nos desgastamos tanto? Estamos agora adiante, né? De problemas. Onde que está o problema, né? Então, vou mostrar outra imagem para vocês, né? Opa, é o contrário. Essa imagem. Ela está separada por quantos anos, essa imagem? Lá, um soldado americano. Aqui, um soldado romano. Quantos anos? Quem arrisca? 2000? Pode ser? CD azul ali. 2000, tá bom? Mais, né? Você vê que nós... Será que evoluímos no formato? Para mim, piorou. Parece que o soldado romano está mais bem trajado, né? A questão é que nós continuamos fazendo a mesma coisa. Esse é o ponto. Por que nós não conseguimos entender e continuamos repetindo essa fórmula? Por que nós não conseguimos, depois de tanto tempo, mostrar evolução? Vocês vão me dizer, mas naquela época andavam puxavam, os cavalos puxavam lá, agora estamos andando de avião. Verdade. Mas hoje a gente está indo para outros planetas. Verdade. Mas hoje a gente tem internet. Verdade. Eles não tinham telefone, eles não tinham nada. Verdade. Como que está dizendo que não evolui?
Só que nós continuamos, apesar de toda essa evolução, submetendo o outro ser humano à força. O pensamento é o mesmo. Esse não evoluiu. Quando eu tenho necessidade, eu imponho pela força aquilo que eu quero. Não está agora a Rússia fazendo na Ucrânia? Nós não estamos sempre com uma guerra batendo na nossa porta? Os nossos líderes são os mesmos? Hã? Somos seres humanos. Ah, mas isso não é comigo, eu nunca fiz guerra. Sim, mas se nós estamos aqui, nós estamos numa lei de conjunto. Isso nos representa também. E é isso que nós precisamos pensar. Como nós vamos mudar isso? É possível? Eu quero trazer algumas reflexões sobre o mundo interno. Nós vimos antes a imagem, deixa eu ver se eu entendi aqui. Esse mundo está fora de nós. Né? Eu quero trazer alguma reflexão sobre o mundo interno, sobre as lutas individuais que cada um trava. As lutas que nós, ao longo dos séculos, viemos vivendo. Só que vivemos numa lei cíclica que se repete. Né? Vocês querem ver? Os filmes que retratam o futuro já mostram os mundos guerreando com outros mundos. O pensamento já foi lá para os outros planetas, sabe? A guerra está na mente do ser humano. Uma luta que não acaba, né? Mas o que falta? Por que será que o homem tem tanta dificuldade e está em desequilíbrio com uma natureza perfeita? Por quê? Então, na logosofia, é trazido que isso se deve a um fator que demonstra que nós falhamos pela base. E vocês sabem que quando se falha pela base, não há como fazer uma estrutura ou construir nada se não há uma base. Então, num livro Curso de Iniciação Logosófica, ele traz assim: não foi nem é capaz de ensinar ao homem a conhecer a si mesmo. Não lhe ensinou a conhecer o mundo mental que o rodeia, interpenetra e influi poderosamente em sua vida. Não lhe ensinou a compreender, amar e respeitar o autor da criação, nem a descobrir sua vontade através de suas leis e das múltiplas manifestações de seu espírito universal. Amar e respeitar a Deus. Não lhe ensinou. Não lhe ensinou a conhecer-se. Não lhe ensinou a conhecer o mundo mental. Eu deixo para vocês, a resposta cada um pode se dar. Às vezes a gente olha para o espelho e diz assim: o que eu sei sobre mim mesmo? Afinal, quem sou eu? Quem sou eu, na verdade? Se eu fosse apresentado para mim mesmo, eu me apresentaria a um conhecido ou a um estranho? Eu convivo bem comigo mesmo? Eu gosto de estar comigo? Eu sou uma boa companhia para mim mesmo? Essas perguntas eu me fiz. Né? Nesse ensinamento, fica claro que o homem, na verdade, conhece pouco de si mesmo. Não aprendeu a conhecer-se. E também não avançou no conhecimento de Deus. Esses conhecimentos faltam. Tanto aqueles dois homens que estavam ali fardados, né, para a guerra, como para nós. E isso faz com que o desconhecimento seja resolvido por um dos sistemas piores que temos, que é o instintivo, que nos faz atuar pela força, pela dominação, pela imposição, uns sobre os outros. Eu vou trazer para vocês, assim, antes de nós entrarmos nas experiências, assim, que essa ausência do conhecimento do mundo mental faz com que a gente desconheça as causas de tudo que nos acontece. Porque
Nós apenas trabalhamos no mundo dos efeitos, daquilo que está fora de nós. Então acontece muito assim, muitas vezes a gente se perguntar, né? Onde teve origem aquilo que me aconteceu? Por que aconteceu determinada coisa? Tudo tem uma causa. Eu vou chamar da minha linha de produção, ou uma fábrica. Uma grande fábrica, onde todos os dias entram e saem infinitas imagens, pensamentos, sugestões, que me inclinam a viver, escolher, moldar minhas particularidades, minha forma de ser, meu caráter, minhas tendências. De onde parte o que eu escolho para a minha vida. Tudo que me acontece. Nessa linha de... Nós estamos lá, agora, nesse momento, tem um pensamento ali dentro, trabalhando, para receber essa informação. E depois outro pensamento vai mandar esse pensamento para outras partes da minha mente, e o que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer amanhã com isso que eu estou recebendo aqui do Marcos? Só que às vezes eu não me dou conta que ele vai fazer isso, mas ele vai fazer independente que eu queira ou não. Em algum lugar ele vai ir. Vocês vejam bem, como isso é tão forte, que eu estava falando do que a gente desconhece, muito do que acontece dentro dessa fábrica. Eu saí para almoçar e eu disse para minha esposa, indo para o shopping, que eu queria comer macarronada. Aquela macarronada italiana e tal, que faz na hora. Só que chegando lá tinha um outdoor do McDonald's com um hambúrguer que estava lançando assim. O que vocês acham que eu comi? Acertaram. Acertaram. Não precisa nem perguntar, né? É isso, aconteceu comigo. Quando eu terminei de comer o hambúrguer, eu disse para a minha esposa Rio, disse assim, estava bonito aquele outdoor. Estava muito bonito. Só que eu não percebi que eu fui influenciado por aquilo, por aquela imagem. É muito, muito rápido para a gente. E isso faz com que a gente atue, às vezes, sem o controle daquilo que vê, daquilo que pensa, né? E nós temos que tentar, de alguma forma, entender como tudo isso funciona, né? Então, nós temos que ampliar esse conhecimento. Espera lá, está acontecendo dentro de mim, tem que dominar isso. Eu preciso saber, né? A logosofia oferece isso, uma oportunidade. Então, como não aprendemos a conhecer a si mesmo, todo mundo deve conhecer essa imagem. Opa! Né? Os que viajaram já para a Europa, já viram essa imagem, né? Do pensador. Né? Então, nessa época, o conhece-te a ti mesmo foi na filosofia algo muito importante. Né? Não, a humanidade já sabe a importância que tem o conhecer-se a si mesmo. Isso não tenha dúvida. As escolas filosóficas disseram isso. O iluminismo trouxe isso. Alguns autores disseram, conheça-te a ti mesmo e dominarás o mundo. Né? Mas como? Como eu vou fazer isso? Então, tem uma obra americana do Carlyle que mostra esse outro ser. Opa! Que pega o pensador e diz para ele, agarra um buril e começa a tua própria escultura. Faz a tua imagem. Vai atrás de conhecer-se. É um trabalho. É um trabalho que nós precisamos fazer. Então, assim, todas as importâncias que tiveram na nossa vida, né? Elas nos trouxeram até aqui. Mas poucas nos ensinaram como fazer esse trabalho. A logosofia tem ferramentas que nos dá condições de iniciar esse trabalho e de ter resultados muito, muito satisfatórios. Tá? Então, ele começa dentro esse trabalho. Mas não é um buril físico, nem uma marreta física, mas as mãos mentais. Com o conhecimento metafísico. Por que metafísico? Não é nada excepcional essa palavra. É metafísico porque não é físico. Tudo que está dentro não é físico. Tudo que está dentro tem outra natureza, é metafísico. Os pensamentos não se enxergam, mas eles existem. Têm vida própria, são metafísicos.
Também as mãos do entendimento, para moldar uma nova figura mais digna que honre a parte humana criada por Deus, que somos nós. A principal criação do Criador é o homem. Então, tem um ensinamento que ele diz assim, onde se reflete o ser humano, ou que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Está no livro O Mecanismo da Vida Consciente. Então, vejam só, a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz. Então, na fábrica, sai um produto que se reflete na vida. Não é difícil saber que às vezes você conhece alguém que diz assim, ó, aquele lá é o irritado. Tinha até nome, os anões lá das Branca de Neve tinham nomes, né? Eram os pensamentos que se refletiam nessas figuras e se refletem em nós. Só que nós, muitas vezes, esse é um problema sério, né? Assim, a gente não percebe como a gente é. Porque a gente não consegue enxergar o espelho, mas os outros o veem. E às vezes um amigo quer nos ajudar, dizer, ó, pega leve, maneira nisso, maneira naquilo. Só que eu não vou lá na fábrica, pego esse trabalho e digo, eu vou fazer diferente. O que eu geralmente faço? Ou fazia? Eu sou assim. Quem quiser conviver comigo, me aceite. Os incomodados que se retirem, não é? Mas não é assim. É um erro. Nós precisamos mudar e devemos mudar. Nós podemos mudar. Isso que é o importante. Nós podemos mudar. Então, se eu não estou consciente do que acontece no meu mundo mental, no mundo causal, colho os resultados no mundo dos efeitos. Sejam esses resultados bons, daquilo que eu produzi bem, ou ruins. Essa imagem refletida seria a minha escultura. Aquilo que se expressa em minhas ações, em minhas palavras e na minha fisionomia. Ou vocês nunca tiveram uma pessoa que vocês tiveram medo de chegar porque estava tão fechado o rosto dele que você disse, não, melhor não falar com ele agora. Não refletiu o pensamento que estava lá dentro na fisionomia? Isso tem uma força muito grande. Tá? Ou uma pessoa que é simpática, você diz, poxa, que bom, né? A pessoa está sempre simpática. Também aquilo aparece na fisionomia. A gente se sente mais confiante de chegar na pessoa, conversar com a pessoa. Tá? Tudo em grande ou em pequena escala sai do meu próprio interno. A ausência de consciência não permite que eu atue ali. O lugar que é meu. Minha casa mental, eu não entro nela para ajeitar ela. Porque eu não conheço ela. Como é que eu vou ajeitar minha casa? Porque eu preciso de alguns conhecimentos específicos para isso. Que me permitam fazer esse trabalho. Abrir a porta da casa, entrar e arrumar os ambientes. A nossa mente. Que às vezes está tão bagunçada, né? Que se a gente não cuida, está discutindo no trânsito. Né? Ou numa fila de supermercado. Por ausência de consciência. Né? Então, esse conhecimento permite que fique mais clara essa realidade. E auxilia a descobrir quem sou eu, afinal. Pela forma como estou constituído. Então, a logosofia apresenta o homem em uma tríplice configuração. E aqui apresenta uma delas que é em 3 sistemas. Tem a parte bio, a parte psico e a parte espiritual. Vamos falar da parte psico, que ele separa em sistema mental, onde estão os pensamentos, as faculdades mentais, o sistema sensível, onde estão os sentimentos e as faculdades sensíveis, e o sistema instintivo, onde estão as energias de defesa e conservação, que geram reações psicoemocionais violentas, podem gerar. Então, estamos muito com o instinto, muito pouco com a mente. Criar um pensamento, ao qual a mente deveria funcionar para isso, e foi criada para isso. Então, o ser humano se debate.
tudo está aqui. Tudo está aqui. Tá? Eu costumava brincar num estudo que tinha lá, assim, que, tá, mas os meus sentimentos vêm do meu coração. Daí outro disse assim, sim, mas e quem fez transplante de coração, os sentimentos vão todos embora? Como que é isso, então? Não, não é assim. Os sentimentos estão também numa região ali, né? Eles descem ao coração, eles impulsionam o nosso sangue, às vezes não causam rubor no nosso rosto, nas emoções. Nós temos uma graça de poder chorar. Né? O ser humano é perfeito e é lindo, né? Vamos combinar, né? Não pode se debater com tanto que tem, né? Então, a logosofia vem oferecer isso, né? Uma oportunidade da gente poder viver uma nova realidade. Eu quero trazer para vocês algo que passou pela minha vida, né? Porque eu sempre pensava assim, eu posso ser um bom advogado. E quando eu me formei, eu acho que um 8, né? Não vou dizer 9, né? Mas um 8, um 8, né? Eu estava um pouco acima da média. Mas não era o suprassumo, né? Mas eu era um bom advogado. E eu queria também ser uma boa pessoa. Eu queria ser mais equilibrado. Né? E aprendi muito na minha casa. Tenho muita gratidão aos meus pais, meus professores, todos que me acompanharam, né? Onde que a escola ensina, a família educa. Eu trago uma reflexão de que são ações interligadas, indissociáveis. Essa conclusão provém da minha experiência e também como educador, que eu fui durante uns anos. Porque no ato de ensinar, eu estou educando, e no ato de educar, eu estou ensinando, mas ao mesmo tempo aprendendo. E aí que vem uma grande diferença do ampliar. Eu vou relatar algumas experiências que eu selecionei agora. Fiz uma parte teórica, introdutória para vocês, né? Para dar uma ideia, porque você tem muita coisa, apresenta muitos aspectos, eu trouxe um aspecto apenas aqui, tá? Então eu fui professor por alguns anos de uma disciplina de ética e cidadania. E tive a oportunidade de conviver com jovens. E pude recordar o pré-adolescente que eu fui. Olhava para eles e me recordava. Né? Então, eu um trabalho aos alunos e busquei, além de dar o trabalho, o mais importante era que eu queria deixar algo para eles marcado. As turmas que passavam por mim, eu queria deixar algo marcado para que eles levassem para a vida deles. E eu dei um trabalho chamado Faz Tu um Mundo Melhor. Pesquisei vários autores, também o da logosofia, mas dei várias biografias para eles. Né? Como é possível fazer um mundo melhor partindo de si mesmo? Então, algo muito importante. Eu marquei um prazo de entrega. E eu expliquei para eles que eu iria ser muito rígido, porque a minha profissão de advogado não me permite atrasar um prazo. Tem algum advogado aqui? Alguém que trabalha com direito? Sabe? Ah, tem lá. Então, sabe que um prazo, ele é fatal, né? Não é mesmo? Perdeu o prazo, acabou. Né? Eu disse, então, prestem atenção nisso. Eles foram. Ninguém ouviu muito essa parte. Chegou no dia da entrega do trabalho, eles vieram, começaram a entregar. E uns ficaram lá. Eu já entendi, né? Chegou. Professor, veja bem, os futuros advogados, né? Tive que viajar com a família. Não consegui fazer nesse final de semana. Eu tinha dado um mês. O outro, fiquei doente, professor, não consegui, não sei o que. As desculpas vinham. Então, eu disse, olha, eu preciso ensinar alguma coisa para eles, né? Eu pensei. Joguei para eles isso aqui. E vou jogar para vocês. Teriam eles uma nova chance? O que isso representaria? Não teriam nova chance e ficariam sem nota? Poderiam entregar, porém a nota teria um peso menor?
Olha, quando eu joguei isso, sabe aqueles dois guerreiros que nós vimos lá no início da aula? Os que tinham entregue cobravam aos demais com uma força impressionante. Porque, professor, isso é injusto. Não entregaram, não merece tirar nota. Né? Mas, se ele tivesse na situação do outro, ele ia querer, né? E eu levando ali. Bem, fui levando para eles, fui acalmando a turma, fui dizendo para eles que nós tínhamos um impasse e que nós tínhamos que decidir juntos. Que eu não estava ali para punir ninguém. Eles mesmos iam julgar. Não teve aula, foi só aquilo. A aula foi aquilo. Aí eles se reuniam em um grupo, um dizia, eu sei que ele não viajou, outros diziam, ele inventa que está doente, outros, eu via de tudo. Foi né? Então, busquei exemplos e trabalhei de forma a não parecer moralista. Expliquei para eles como surge o pensamento de burlar as regras, em benefício próprio, evitando, assim, que isso se tornasse neles algo que manchasse o caráter, que ainda estava em formação na adolescência. Nós achamos a solução e a experiência ficou marcada para todos nós. Então, trouxe para eles isso. Sobre o descumprimento, eu li para eles assim, ó, reflete um estado de ânimo especial, propenso ao descuido do dever, da palavra empenhada, do compromisso contraído, implica falta de responsabilidade e de escrúpulo. É uma das falhas da psicologia humana próprias do descuido na educação infantil, que persiste e se avolumam com o transcurso do tempo. Será que nos acompanha? Vamos ver? O que vocês acham? Vamos ver? Tomei por base o ensinamento que eu li para vocês, trabalhei o cumprimento como uma virtude na vida, e para tirar essa característica indesejada que pode crescer e permanecer na vida. Como a querer ter razão em tudo. Eu disse para eles. Quando eu não tenho razão, eu preciso entender que eu não tenho razão. E eu dizia para eles, isso vai crescer com a gente se a gente permitir. E me coloquei na experiência como professor. Ao cometer uma simples infração de trânsito. Está aqui todos? Cometeu uma infração de trânsito aqui? Quem não cometeu? Oh, tu não dirige. Tu não dirige. Então, quando o cara chega para tirar multa, o que eu digo? Como é que eu fico dentro, lá no meu mundo da fábrica? Hã? Me respondam. Respondam. Vocês estão rindo, né? Lá na fábrica eu digo o quê? Né? Tu acha uma desculpa, né? Então, a gente quer burlar. O primeiro pensamento que vem é de achar-se certo. Né? Ou aquela coisinha. Olha, eu estacionei aqui, ó. Eu só fui ali na farmácia. Você tinha que aparecer logo agora. Para me canetear, né? Não interessa. Ela está fazendo o trabalho dela. Mas eu tento justificar. Tá? Isso é comum do ser humano. Sabe por quê? Porque quando nós éramos... não nos foi ensinado a conhecer. Quando nós éramos adolescentes, não nos foi ensinado a corrigir isso. E cresce com a gente. A gente se torna adultos que tentam justificar as coisas. Mesmo quando estamos errados. Então, vou trazer outras experiências para vocês. São desculpas parecidas com os alunos, viu? Só que a gente está mais velho. Então, eu, na minha atuação como advogado, um cliente envolvido num acidente de trânsito, que a senhora nunca teve uma infração de trânsito lá de ver, né? Parabéns. Ele chegou no meu escritório e disse assim, doutor, chama de doutor, né? Então, eu tô lá, né? Isso é interessante, né? Doutor, aconteceu um negócio comigo, ó. Tava na rótula, batia assim, assim, tá aqui o B.O. Olhei, o senhor tem razão. Então, processamos o outro, a pessoa, tentei fazer um acordo com outra pessoa, a pessoa não quis ter razão, né? A razão de novo ali, né? Esse cidadão, então, pagou na justiça a indenização para o meu cliente. Meses depois,
esse meu cliente azarado bateu de novo. É verdade. Ele voltou no escritório e disse assim, doutor, tipo, já sei. Não me diga. Sim, bati de novo. Tá bom. Deixa eu ver o B.O. Olhei. O senhor não tem razão. O senhor não vai ganhar. O senhor está errado. O senhor vai lá, acerta com outra pessoa que... Não, o senhor é bom. O senhor me ganhou outro processo, vai ganhar esse aqui. Eu confio muito no senhor. Digo, não, mas não, eu não. Então, vejam só. Como que eu podia dizer para ele, um senhor já, com uma vida, dizer para ele, você tem que entender que você não vai ganhar. Para de tentar justificar achando que eu vou resolver teu problema. Resolve agora, isso vai criar uma bola de neve. Não teve jeito. Entrei, defendi, perdi. Perdi o cliente. Que ele me culpou, né? O senhor devia... Eu falei que estava errado, mas aí não lembra, né? Então, pessoal, isso é muito sério, tá? Agora eu vou contar algo para vocês que não está envolvido os alunos, que não estão envolvidos os clientes, que está envolvido esse que vos fala. Então, olha só que sutileza, a sutileza com que agem os pensamentos. Na minha vida, vocês acham que são do tempo do telefone fixo, né? Todos aqui tivemos telefone fixo em casa. Os jovens, a gente fala isso, eles ficam olhando aqui, telefone fixo, né? Eles não sabem. Então, toda vez que eu tocava o telefone fixo nesses últimos tempos, na minha casa, não na de vocês, né? Acontecia. Era telemarketing, não é? Cara, era um negócio impressionante. De 10 ligações, ou era minha mãe, eu dizia mãe, né? Minha falecida mãe agora. Porque ela me ligava no fixo, querida. Ou era telemarketing. Eu cheguei para a nossa colaboradora e disse assim, se o telefone tocar, diga que eu não estou. E foram essas coisas. Eu não estou. Porque eu ficava assim, eu saía do lugar que eu estava e ia até o telefone lá para pegar, para dar o cara, o senhor quer um cartão de crédito, não sei o quê. Eu digo, poxa, né? Eu disse isso para ela. Tudo bem, ela captou. Um dia o telefone tocou. Ela foi atender. O que aconteceu? Era a hora do almoço. Eu, a minha esposa e os 3 filhos. A minha filha com 5, 6 aninhos. Ela pega o telefone na sala e diz, seu Marcos não está. Desliga. Os 3 ficaram gelados, me olhando assim. Mas a Gabi, ela olhou para mim assim, pai? Como assim tu não tá, pai? Mas eu fui, o cobertor é curto, né? Uma situação dessa. Parece simples, né? Eu podia ter dito qualquer coisa. Mas eu não fiz assim. Que consequências isso vai ter na minha filha? Eu fui para o meu quarto, fiz reflexões, pensei e disse assim, fui no quarto dela e disse, filha, preciso conversar com você. Você viu o que aconteceu hoje? Sim. Ela não lembrava. Eu disse assim, o pai errou. Eu cometi um erro. Isso é um erro. Mesmo que eu não quisesse atender, eu não posso... Não, eu tinha que ter atendido. E você tem razão. Você me disse aquilo que você me olhou, você está certa. E o pai está errado. Eu prometo para você que não vou mais fazer isso, tá? Difícil fazer isso? Mas eu nem sempre fui assim. Muitas vezes eu diria assim, vai para o teu quarto e chega, não tem que dar explicação. Foi o conhecimento dessa ciência que me fez ampliar a minha questão, de ir lá na minha fábrica interna e reconhecer que eu também erro. Que aquele ser que tenta justificar as coisas também erra. Assim como aquele senhor que veio no meu escritório, eu também erro. Assim como os meus alunos, eu também erro. E errar faz parte. O problema não está no erro. O problema é nós vivermos no erro e não fazermos nada com ele. É passarmos a vida assim. Nós não precisamos passar a vida toda assim. E o pior, muitas vezes a gente acha que não erra. Que não precisa trabalhar assim mesmo. Né? Foi com o estudo da logosofia que eu consegui atuar e encontrar as situações dentro de mim. São simples, mas para mim muito importantes. E buscar formas de evitar o cometimento de erros. Como eu disse para vocês, não é que eu não erro mais. Mas esse conhecimento está me permitindo
uma atuação melhor, mais consciente. A possibilidade de ir ao nascedouro, no mundo causal, e poder trabalhar, refletir e estudar a experiência. E corrigir. É preciso ver o erro para poder corrigi-lo. Se eu não enxergo, eu não corrijo. Esse estudo permite que eu amplie o conhecimento no aspecto que eu necessito melhorar. Assim, a experiência vivida na prática pode então ficar gravada na consciência. Já não ficará desapercebida. Me darei conta dela e assim posso evitar de continuar errando no mesmo ponto. Posso errar em outros, mas no mesmo é lamentável, né? Um ser adulto, né? Então, o conhecimento que produz essas mudanças faz muita diferença na minha vida e podem também beneficiar quem convive comigo, seja no ambiente familiar, social, profissional. E pode, partindo do individual, se espalhar para a coletividade pelo exemplo. Concluo que o conhecimento amplia a vida, pois me permite viver uma realidade que o meu desconhecimento impede de desfrutar. E eu quero deixar um ensinamento para vocês. Conseguir que as gerações será o prêmio maior que consiste para evoluímos tanto para fora, vamos evoluir agora para dentro. A logosofia propõe um processo de evolução com método, com técnica, com colegas de estudo que estão, como eu, como todos vocês, na luta para serem melhores. Mas não melhores do que os outros, melhores que si mesmos. Isso dá uma satisfação muito grande. Talvez a gente não consiga todos os resultados que a gente espera, mas estar na busca é muito bom. Então, quero agradecer a presença de vocês nessa noite, agradecer que vocês tiraram um tempo para vir aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. De alguma forma, vocês devem algum elemento para a vida de vocês. Isso já vai ser muito grato para mim. Muito obrigado.